Olá, estamos aqui mais uma vez no TV Carioca da Gema, num podcast muito especial tratando da resposta histórica ocorrida exatos 100 anos, 7 de abril de 1924. Para falar mais extensamente sobre o tema, eu chamei aqui e convidei dois grandes pesquisadores vascaínos, Leandro Fontes e Jorge Medeiros, que vão discorrer sobre temas inerentes a todo esse período. E eu queria já chamar o nosso Leandro Fontes para dar o seu boa tarde para toda a galera Cruz Maltina e todos aqueles que de fato têm um interesse pela história real, a história do futebol, a história do Clube de Regatas Vasco da Gama e sua essência. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Jorge. Uma satisfação estar aqui presente, aqui na TV Carioca da Gema, batendo esse papo aqui, que é tão importante, não só para os vascaínos, mas para o futebol brasileiro. Muito bem. E temos, como eu falei também, o pesquisador, que eu reputo um pesquisador seríssimo e que busca realmente, de fato, detalhes e mais detalhes sobre a história do Vasco, que é o nosso Jorge Medeiros. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Leandro, e a todos os amigos. Eu sou de uma família de não vascaínos. Meu avô era América e meu pai Botafogo. Meu avô me levava muito aos estádios e ele sempre me falava assim, olha, o América tem um título que nenhum clube carioca tem, vai levar muitos anos para ter, que é o centenário da independência, que o América conquistou em 1922. Então eu sempre gravei essa frase dele, assim, é um título que nunca vocês vão ter. E o Vasco tem a resposta histórica, que é um título que eu acho que pouquíssimos clubes no mundo podem dizer, nós temos essa conquista. E a resposta histórica é uma conquista que o Vasco teve e que representa muito, não só em campo, mas fora de campo, porque dá um orgulho muito grande ser vascaíno quando você conhece a história do seu clube. Perfeito, muito bem colocado. E eu queria já iniciar a nossa resenha, digamos assim, com o Leandro Fontes, para que falasse sobre o início dos problemas que o Vasco teve pela forma como ele, Vasco, se apresentou dentro do cenário esportivo carioca. Porque o Vasco inicialmente era só remo, e depois alguns esportes foram introduzidos, mas o remo era o grande esporte à época. E o Vasco já experimentou problemas no início da sua jornada esportiva, depois da conquista dos títulos de 1905 e 1906, o bicampeonato de remo. Eu queria que nós começássemos a nossa prosa de hoje falando sobre esse tema. Na verdade, quando a gente fala da resposta histórica, né, e pega o que aconteceu com o título de 1923, que ano passado nós tivemos o centenário dos Camisas Negras, na verdade isso está muito conectado com a própria trajetória do Vasco, né? O Vasco, desde a sua fundação, ele foi um clube diferenciado, né? E aí, pegando do ponto de vista de comparativo, fazendo um comparativo com os clubes grandes do Rio de Janeiro, e inclusive estendendo também para América e Bangu, né, naquele período. Ou seja, os clubes, né, no Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo, eram clubes exclusivos da elite. E o Vasco ele já tem uma diferença, porque o Vasco ele surge sendo um clube policlassista. Ele não é apenas um clube de uma determinada fração, fração de classe, né? E quando ele surge dedicado ao remo. O Vasco surge dedicado ao remo. E o que acontece? Já naquele período, a Federação de Remo ela tinha os seus estatutos, né? E o Vasco surge em 1898, passa a disputar, né, os campeonatos, e já a partir de 1906, isso daí está num trabalho que foi feito pelo companheiro Valmer, que é historiador do Vasco, está lá no Centro de Memória, um trabalho muito bem feito por ele, e que hoje dá para se ler facilmente, encontrar na internet, é que, num determinado momento, passa-se a ter uma perseguição aos remadores do Vasco, por uma questão de razão social. Ou seja, alguns remadores do Vasco que eram empregados de barbearia, eram empregados de mercearia,
para determinadas funções, né, de trabalho, o nome desses remadores eram excluídos. E naquele momento, né, diferente do período do futebol, que veio a resposta histórica, onde o Fluminense, né, foi o protagonista, né, contra o Vasco na Liga, dirigindo a AMEA, a família Guinle, inclusive, se a gente for querer nominar mesmo, naquele período do Remo foi o Flamengo. Né? O Flamengo foi o principal algoz contra, né, os vascaínos no período do Remo. Então, quando a gente fala da resposta histórica, essa é uma luta que está no sangue, está no DNA do Vasco. Né? A luta do seguinte, da inclusão e de se colocar como um clube que deseja ser um clube grande, mas sem abrir mão de princípios, sem abrir mão da sua filosofia, enquanto um clube o mais democrático e republicano de todos os outros no Rio de Janeiro. Perfeito. E nós temos, então, do Remo, até em determinado momento, foi criada a Lei Orconcourt, quando o Vasco foi tricampeão em 1912, 13 e 14, problemas com relação a atletas do Vasco, que eles não podiam mais competir, isso facilitava com que outros vencessem, mas o Vasco vira um pouco a chave na sua história inicial, quando em 1915 cria-se o departamento de futebol, em novembro de 1915, e a partir de 1916 o Vasco vai para as competições. Em 16 disputa a terceira divisão, há um grande número de clubes que é posto numa segunda divisão no ano subsequente, ou seja, a partir de 1918, e nós temos, meu caro Jorge, a partir de 1919, o que se chamou de Revolução Vascaína, ou seja, o Vasco buscou nas chamadas ligas suburbanas atletas de destaque sem observar qualquer tipo de característica, senão a possibilidade, a qualidade dos atletas jogando futebol. E nisso, o Vasco começou a ter já problemas dentro da própria segunda divisão para ascender à primeira divisão. Então, esse momento para você, a chamada do Vasco de vários atletas fora daquele âmbito, digamos assim, de uma elite, aquilo teria sido mais uma virada de chave ou seria, como o nosso Leandro falou, já estava no DNA do Vasco, estava no DNA da instituição e a partir dali foi um movimento natural. Qual é a tua opinião? Só lembrando que o Remo, em 1900, era o principal esporte do Brasil e, no caso, do Rio de Janeiro. Nós tínhamos o Remo como o esporte número 1, não era o futebol. Sim. O futebol ele só vai começar a aparecer mesmo como um esporte popular a partir da segunda metade do século XX. E o Vasco se antecipa a isso. Quando você vê o Vasco trazendo atletas dessas camadas populares, é uma antecipação que o Vasco está fazendo que os outros clubes vão fazer na década seguinte. Então, eu acho que o Vasco cria um movimento que vai fazer com que os outros clubes, tá, reajam a isso. Mas era um movimento já trazer a popularização do futebol que já existia na cidade carioca para a primeira divisão, e no caso em 23, né? Mas ele já está pensando nisso. Assim, na primeira divisão, a gente quando chega, a gente vai chegar com toda a força, trazendo pessoas não da elite. Perfeito. Na verdade, o Vasco, que aí eu pegando um gancho seu, Jorge, que assim, tem uma pecha que eu acho que é muito importante a gente rebater, que o Vasco, que foi muito falado depois pelo Mário Filho, que o Vasco ele praticava um amadorismo marrom. Uhum. Né? Um amadorismo marrom, a rigor, ele foi uma pecha que foi colocada contra o Vasco. Mas quem adotava, né, todos os clubes adotavam o método de pagar jogador por debaixo dos panos. Isso acontecia. Inclusive, eu li recentemente um livro onde está lá, o primeiro jogador a ser pago foi em 1912 pelo Botafogo. E, contraditoriamente, né, o Botafogo foi o último dos moecanos a aceitar a profissionalização. Né? Contraditoriamente foi o Botafogo. Né? E o Vasco, eu com o Jorge, a gente trocava muita bola sobre isso, no processo da construção do livro que eu publiquei, Vasco, Clube do Povo, uma polêmica com o flamenguismo, que o Vasco, para ele chegar na primeira divisão, foi necessário montar
né, um sistema que eu chamo de proto-profissionalista, né? Por quê? Porque o Vasco, ele não foi apenas o clube que pagava o jogador por debaixo do pano, mas ele, de fato, ele instalou, né, uma filosofia que até então não existia no futebol. E o grande responsável disso, na minha opinião, foi o Raul Campos. Né? Foi na presidência do Raul Campos que, depois na presidência, mas o Raul Campos, na minha opinião, foi o grande altaneiro do futebol do Vasco. Então, esse processo... E o Raul Campos é tão interessante, a figura do Raul Campos, que eu acho que é uma figura extraordinária que merecia uma obra para se falar do Raul Campos, é que o futebol do Vasco, ele chega depois e tem uma razão. Fala assim, não, o Vasco foi o último a entrar no futebol. Mas tem uma razão lógica para isso. Porque o Vasco era o principal vencedor do Remo. E existia uma parte dos associados do Vasco que queria manter essa tradição do clube mais vencedor do Remo, e não queria perder isso para o futebol, que de fato aconteceu. Né? Depois de muito tempo veio acontecer isso. Então tem uma lógica do Vasco ter entrado depois. Agora, o momento em si que se aprova é muito extraordinário, porque o Raul Campos ele fica na presidência, se eu não me engano, por 3, 4 meses, e ele entra na presidência apenas para aprovar o futebol, depois ele sai e dá o lugar para o Marcílio Telles, que foi o primeiro em 11 a levantar a ideia que era necessário ter um departamento de futebol. Então, toda essa questão do Vasco relacionado ao futebol e ao time que o Jorge falava aqui, e você, Sérgio, que em 19 tem a revolução, isso é uma engrenagem que não é apenas foi o amadorismo marrom. Né? O português que foi malandro deu dinheiro para o negro pobre, bom de bola, para jogar futebol. Né? O português que é malandro numa hora e vira bobo na outra, falando aí, citando Mário Filho sobre os conflitos entre Vasco e Flamengo. Bom, era isso que eu queria agregar. Importante você falar, porque, inclusive, na publicação lá do livro do Eurico Miranda, Todos Contra Ele, eu faço um introito sobre a história do Vasco, e lá eu coloco a questão inerente, por exemplo, ao Fluminense. O Fluminense, ele tinha concentração, ele pagava alimentação para os atletas que estavam lá, ou seja, o Fluminense se preparava. Foi a forma como o Fluminense ganhou de 17 a 19, foi muito com a questão do preparo físico, ou seja, podia não haver especificamente o valor dado partida a partida, mas havia todo um tratamento feito àqueles atletas para que eles pudessem ter sucesso. E como nós também, o público em geral pode não saber, nós aqui pescamos, sabemos que havia a necessidade de o atleta ser sócio do clube. E o Flamengo, em determinado momento, ele trouxe uma série de jogadores do Paraná, do Sul, mas eles se tornaram sócios. Olha que vontade que os caras tiveram de ser sócios do Flamengo, de sair lá de longe do Sul para se tornarem sócios do Flamengo. Sim. O Botafogo fez isso com 2 irmãos também. Enfim, havia todo um trabalho em que as equipes queriam se reforçar. E com as mudanças dos estatutos, aquela chamada lei do estágio pôde ter uma modificação, isso é importante para o público saber, que, em havendo a liberação do clube anterior no qual o atleta jogava, o clube seguinte poderia ter o atleta. E aí cria-se, de maneira figurada, o passe. Porque, na realidade, o atleta ele estava numa posição em que você tem que esperar 1 ano para que eu deixe você jogar no outro clube. Agora eu posso assinar uma carta, um atestado liberatório, para você jogar, desde que o clube me pague um valor. Então, o futebol já caminhava dentro dessa lógica de dinheiro para cá, dinheiro para cá, dinheiro para cá, dinheiro para lá. E criou-se como você falou, criou-se essa imagem, porque na realidade o que se quis dizer é que o Vasco fora malandro porque pagara atletas, etc., e que os outros eram muito castos, muito ligados às questões mais, vamos dizer, prodigiosas da época do esporte, do futebol, e nada disso. Na verdade, cada um buscava um caminho, só que não havia o aceite de se misturar os atletas que eram da elite, os atletas, com aqueles outros menos abastados, que talvez não fossem fosse um aspecto cultural tão pujante. E isso foi o que diferenciou a estratégia do Vasco e a estratégia do demais, porque todos eles buscavam, de uma maneira ou de outra, vencer.
e o Vasco foi prodigioso nisso. Bom, Sérgio, diga. tem um livro do Floriano Peixoto, não sei se você chegou a ler. Era esse que eu iria me referir, acabei não falando, não citando. Porque, É esse aí. O Floriano, ele inicia a carreira no Fluminense em 24 e ele diz exatamente isso. Como o Fluminense seduziu ele para jogar, dando todas as facilidades como um, entre aspas, profissional sem ser profissional. Sim. Então, o Floriano desmascara isso com um livro que esse livro praticamente ninguém conhece, né? É um livro esgotado, mas sem dúvida, ele revela todas as estratégias que os clubes já faziam isso, e o Fluminense em 24, quer dizer, no ano que eles querem tirar o Vasco né? E usam os mesmos artifícios. Usa os mesmos artifícios, E cada é um à ele sua mesmo, maneira. e é o próprio Floriano Peixoto que ele vai e afirma a hipocrisia do Botafogo, que foi o primeiro a pagar jogador em 1912 e foi o último a aceitar o profissionalismo. Exatamente. Está na mesma obra, no Na caso. mesma Na mesma obra. Então nós temos exatamente essa situação lá em 1919. O Vasco fica tentando subir para a primeira divisão em 1920, 1921 e consegue isso apenas em 1922, aí com uma campanha realmente retorquível. Depois de uma série de perseguições, atletas que não poderiam jogar no Vasco porque haviam sido colocados como impossíveis de estar em campo por problemas de ordem ou particular ou de ordem esportiva, e que no ano subsequente apareciam em outra equipe e jogavam normalmente. Então o Vasco sofreu com isso tudo, mas conseguiu finalmente em 1922 a sua chegada à primeira divisão. E naquela ocasião o Vasco teve uma partida contra o São Cristóvão, que era o último colocado da primeira divisão em 1922, para ver quem seria o classificado para 1923. E dali já começava algo com relação aos atletas do Vasco. Em função de um dos jogadores do Vasco não ser considerado inapto, analfabeto, inapto para estar presente naquela liga, naquele momento, no jogo em que levaria o Vasco à primeira divisão, o Vasco é dado ao Vasco o veredito de que perderia os pontos. E no final das contas, depois de muita confusão, com o Vasco comprovando que o atleta havia sido inscrito da forma como estava previsto, que havia assinado conforme estava previsto, o Vasco consegue ir para a primeira divisão. E aí, meus caros, eu queria que nós, vamos dizer, nos focássemos em relação ao ano de 1923, inicialmente, para chegarmos lá na resposta histórica. 1923, o Vasco era considerado um clube de segunda linha dentre os participantes do campeonato. E aí que nós vamos discorrer sobre a possibilidade que o Vasco deu ao público carioca de entender que o futebol não se mede, não se mensura pelo poder aquisitivo, pela cultura, e sim pelo futebol jogado. E foi isso que o Vasco fez ao longo de 1923. Então eu queria, tanto o Leandro quanto o Jorge, que falassem sobre agora a revolução na prática, que é a revolução em campo, de o Vasco conseguir mostrar, independente dos resultados eu vou falando aqui, não tem problema, mas falando especificamente sobre essa mudança de filosofia, inclusive do próprio público, e que o Vasco, através disso, e aí isso está muito bem exposto no teu livro, cria também uma torcida muito popular, porque o Vasco se coloca como um clube popular. Ele chama a atenção das classes menos abastadas, então ele tem, claro, os imigrantes portugueses, tem, claro, os filhos dos imigrantes, mas também tem uma população que começa, de fato, a enxergar que o Vasco é o clube que dá oportunidade. Ele está muito mais ligado a essa classe menos abastada do que os outros da elite estão. Então eu queria que você fizesse um resumo, eu deixo à vontade vocês dois para falar, e depois resultado, não se preocupe que eu vou falar. Eu acho que é importante considerar que nos anos 20% da população carioca era portuguesa. Sim. Tá? Então, nós tínhamos uma população imigrante no Rio de Janeiro muito forte. E o Vasco não era somente um clube de portugueses e só os portugueses que torciam para o Vasco. Isso é importantíssimo ressaltar isso. O Vasco ele traz para dentro do futebol a popularização. E com a popularização ele traz algumas identificações. A identificação com os portugueses, isso é evidente. Mas não é só isso que dá para justificar a popularidade do futebol trazida pelo Vasco. O Vasco traz esses outros elementos. A população carioca enxerga no Vasco como um verdadeiro clube carioca. Isso é que é fundamental. Quer dizer, tem a identificação com o elemento português, sim, inegável. Tem esse fato de que boa parte da população carioca era de origem portuguesa, mas a identificação do Vasco como um clube carioca, isso é feito a partir de 23. E o Mário Filho deixa claro isso. Assim, em 1919,
o estádio enchia, mas era com a seleção brasileira. O estádio começou a encher mesmo, foi com o Vasco. Que ali sim os jogos realmente davam uma dimensão do futebol como nós conhecemos hoje. Até 1923 nós tínhamos estádios lotados, mas não com o comportamento que o futebol gerava, com o Vasco em campo. Perfeito. Leandro. E é isso daí, muito interessante que o Jorge está falando. Se a gente pegar esse elemento a importância, né, da colônia portuguesa no Rio de Janeiro, o peso da colônia portuguesa, que o Vasco, quando entra no futebol, chega a roubar torcedores do América, né, porque o Vasco não tinha time de futebol, né, era só o Remo. Então acabava que quem simpatizava com o Vasco no Remo, uma boa parte torcia para o América, porque era um clube que era visto com mais simpatia ali pela população portuguesa, pelos imigrantes portugueses no Rio de Janeiro. Mas depois isso dá uma virada, né? Isso dá uma virada por uma razão objetiva, né? O Vasco em campo era o retrato do Brasil, diferente do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo. Né, assim, ou até do Bangu, né? Porque o Bangu, os jogadores, eles eram ingleses, escoceses, era um ou outro brasileiro, né? O Vasco era diferente, né? Assim, o retrato do time do Vasco, a população se via ali. Então, e não é à toa que o Vasco, quando o Jorge, de modo muito feliz, ele fala... o Vasco, o clube do Carioca e, portanto, naquele período no Brasil, o clube dos brasileiros, você vai ver os grandes sambistas daquele período, né, a maioria negros da Mangueira, do Morro do São Carlos, do Estácio, eram vascaínos. Eles eram vascaínos. Assim, o Vasco era um clube que os representava, né? Que hoje representava, e a torcida do Vasco estava conectada, né, com a cultura da cidade. Era grupo de carnaval, era marchinhas, era... Então, o Vasco estava muito vinculado com isso, né? Por exemplo, eu falava com o Henrique Rubner, né, que um dia que seria legal até de trazer, um grande pesquisador também. Infelizmente não pôde vir hoje. Exatamente. Está com problema de saúde. Mas ele falava, né, que assim, a torcida do Vasco batizou uma praia, aquela praia ali atrás do calabouço, ali, da sede do calabouço, a torcida do Vasco batizou aquela praia, Praia das Virtudes. Uhum. Então, assim, o Vasco estava muito vinculado com a cultura da cidade, com a cultura do Carioca, e de fato os estádios, eles começaram a lotar, porque isso, a pesquisa que o Jorge tem é muito bem feita sobre a questão de torcidas, que se você for fazer uma aferição, a torcida do Vasco era uma torcida que botava 1.000, 2.000 torcedores, 1918, 1919, a partir de 22, de fato, tem um boom. Né? A partir de 22, a torcida do Vasco pega igual pólvora. O Vasco é o diferente. Né? O Vasco é o diferente, ele vira o clube da moda, né? Vamos dizer assim, né? Vira o clube da moda. E isso, evidentemente, está conectado também com o talento, né? Porque se não tem correspondência dentro de campo, né? Ou seja, os jogadores que o Vasco trouxe, né, do Engenho de Dentro, trouxe do Andaraí e que formou aquele timaço, né? Isso não estava só vinculado com a imagem do mestiço ou com a imagem do negro. Não, mas o mestiço e o negro é bom de bola. Sim. Eles são bons, não é só o branco elegante. Não, eles são bons de bola. E esse era o espelho, né? É porque era algo bom também. Então, eu acho que 1923 ele é, de fato, uma revolução, é uma quebra de paradigma, né? E isso nós temos que, infelizmente, fala-se muito pouco sobre isso na imprensa, na literatura do futebol brasileiro. Na minha opinião, isso era tema para ser peça de documentário, peça de filme, peça de novela, e infelizmente a gente não tem nada disso, e por isso que essa iniciativa, Sérgio, é tão importante. Perfeito. E nós temos então ali em 1923, para fazer um enredo disso,
O Vasco inicia o campeonato de 1923 com empate com o Andaraí, 1-1. Depois até o Vasco ganharia os pontos, porque um dos atletas do Andaraí não podia jogar e atuou. Mas da segunda rodada em diante, quando o Vasco começa a sobrepujar times chamados grandes à época, primeiro o Botafogo, 3-1, depois o Flamengo, 3-1, depois o América, 1-0, depois o Fluminense, 1-0, o Vasco começa a ter nos periódicos, nos jornais, questionamentos em determinadas vitórias, como por exemplo contra o Botafogo, contra o Fluminense, de que atletas do Vasco estariam postos em campo sem a devida legalidade. E eram sempre coisas ligadas à questão de analfabetismo, à questão da possibilidade ou da impossibilidade de inscrições desses atletas pelas funções que eles exerciam, funções subalternas, etc. E o Vasco teve, de fato, para os jornais, a grande surpresa a partir da vitória contra os 4 grandes. E depois a coisa cresceu, o Vasco venceu o Bangu, embora com gol no último minuto, mas venceu o Bangu, venceu o São Cristóvão de virada, iniciou o segundo turno vencendo o Andaraí, vencendo o América, venceu o Botafogo, enfim, o Fluminense. Houve o problema do jogo contra o Flamengo, que até o Leandro fala bastante sobre isso no livro dele, que é a única derrota do Vasco, e depois uma última virada contra o São Cristóvão, que deu o título por antecipação, e o empate com o Bangu na última rodada. E naquela ocasião, derrota com o Carlito Rocha anulando um gol legítimo nosso. Exatamente. Vou passar a bola para você. Vou passar a bola para você falar sobre isso. E depois, algo que bateria com aquilo que aconteceu em 1924, que são 4 jogadores do Vasco que são convocados pela CBD para disputar o Campeonato Sul-Americano no fim do ano. O Nelson, goleiro. O Torteroli, que era meio frente, o Mingotti, que jogava atrás, jogava no segundo time também, jogava no meio, mas jogava mais atrás no primeiro time, e o Pascoal, trem de luxo, que era ponta direita do Vasco. Então esses jogadores foram levados à CBD, quer dizer, levados para a seleção brasileira via CBD no final do ano. Então nessa temporada, vamos tocar em alguns pontos. Primeiro, eu queria que você falasse sobre a questão do jogo específico contra o Flamengo, que é algo emblemático dentro da história do futebol do Vasco. Você coloca isso no seu livro, e queria que o Jorge falasse, quando se fala sobre essa mudança de paradigma, o que representava para um futebol absolutamente posto como de elite, um clube totalmente fora daquilo, ganhar os jogos. E muitos dizem, eram só jogos virados. Eram jogos virados, porque o Vasco o Vasco tinha realmente uma condição física muito boa, mas jogos também que eram definidos antes, inclusive com os adversários tentando reagir, não conseguiram. E com a defesa do Vasco, o que era raríssimo na época, sendo altamente elogiada. Fundamentalmente seu goleiro e o seu half central, que era o Bolão, que depois viria a ser benemérito do Vasco, aliás, como vários jogadores foram benemérito do Vasco. Então eu queria que você falasse sobre a especificidade desse jogo com o Flamengo e o Jorge falasse sobre o todo. Na ordem que vocês preferirem. Pode ser o Jorge, acabei de falar. Então vamos lá. Primeiro, assim, a seleção brasileira de 70, ela ganha os seus jogos no segundo tempo. E o que fica para a memória? Que era um time excelente na parte técnica, não na parte física, que também era na parte física. Sim. Mas o Vasco, pelo menos a narrativa de Mário Filho ele era bom na parte física, por isso que ganhava os adversários. E não era só isso. E não era só isso, quer dizer, o time do Vasco era um time bom no todo, aquilo que o Leandro ressaltou. Só para fechar, assim, tem um livro chamado Futebol Mania, que mostra a popularização do futebol no Rio de Janeiro nos anos 10. Tá. E eu acho que o Vasco é herdeiro dessa popularização. Você tinha futebol em todos os bairros, tinha clubes populares em todos os bairros. O Vasco é herdeiro disso. Isso é fundamental. O Vasco, a identidade do Vasco, ela é forjada nesses clubes que surgem nos anos 10, anos 20. Clubes que surgem para jogar futebol. E aí, quando o Vasco aparece em campo, existe uma forte identificação de todas essas camadas com esse clube. Porque está ali os seus jogadores sendo representados. Perfeito. Vamos lá, Leandro. Esse jogo acabou virando um jogo... virou um mito, né? Um grande mito, e isso na obra de Mário Filho eu tento contrapor, né? Eu tento, porque o Vasco ele é grande no remo, né? Maior do que todos, e aí o que fica é a pecha, a piada do entra Vasco que seu marido é sócio. Em 23 aconteceu isso também, ou seja, a briga que o Mário Filho narra e que ele mesmo assim, a minha dedução é que ele não estava lá, ele não viu o Mário Filho, ele nasce em 1908,
né? E em 1923 ele deveria ter o quê? 15 anos. 15 anos. 14, 15 anos. E a família dele vem de Pernambuco para o Rio, não sei exatamente o ano que ele chega aqui. E o que ele narra é em detalhes, né? Um refinamento de detalhes que é óbvio que ele não presenciou. E aquilo ali foi contado por alguém, né? Justamente pelo lado do Flamengo. Né, porque é muito absurda a história. É uma história que, primeiro que ele afirma, o estádio estava super lotado, saiu portugueses de todo quanto é lugar do Brasil, inclusive do Pará. Imagina do Pará. Hoje é muito difícil. Tem um voo do Rio para o Pará no dia, né? E é super difícil chegar lá. Tu tem que fazer escala em Brasília para chegar em Belém. Só faltou dizer que vieram a pé, né? Só faltou dizer que vieram a pé. Vieram até do Pará para o Rio de Janeiro, estava super lotado. Ele reconhece que a maioria de torcedores no estádio das Laranjeiras era do Vasco, a maioria dos torcedores era do Vasco. E ele diz o seguinte: olha, que a torcida do Flamengo se armou no Café Rio Branco com as pás de remo enroladas num jornal, né? E sempre quando o Vasco atacava, dava uma pasada de remo na cabeça de um torcedor do Vasco, que por acaso era português. Ou seja, era um português bobo, idiota, que estava ali, ele, pum, dava. Ou seja, o português malandro, lá de trás, que dá dinheiro pro jogador jogar, aí vira o bobo da arquibancada que apanha e fica quieto, né? E o Vasco, a maioria sendo do Vasco no estádio. Você vê, né? E naquele período não tinha divisão de torcidas, era todo mundo misturado. Então essa história não tem nenhum cabimento, né? É apenas uma narrativa colocando uma pecha sobre o Vasco. Pode ser que tenha acontecido uma confusão ou outra, mas nada que inclusive tem um livro, né? Que é Flamengo e Vasco, o Clássico dos Milhões, que ele tira totalmente... Aliás, o título já está errado, né? Porque é Vasco e Flamengo, o Clássico dos Milhões. E nesse livro ele afirma que não tem registro, né, em lugar nenhum, né, não tem registro em lugar nenhum que houve uma confusão desse tipo. E o Mário Filho ainda piora a coisa, né? Fala que do lado de fora, em territórios que a torcida do Vasco se concentrava, a torcida do Flamengo nos colocou para correr. Do tipo ali onde no Capela da Lapa, Restaurante Capela, e na Cervejaria Vitória ali na Praça 11. E era justamente ao contrário. E nesse ponto, né, eu não respondi essa questão sozinho, pelo contrário, foi um diálogo muito intenso que eu tive com o Jorge para tentar entender, né, ponto a ponto aquela história, que era eu nunca me conformei com aquilo, assim, é uma história muito absurda. E a conclusão seria o seguinte: se houvesse qualquer tipo de confronto, né, o prejuízo seria da torcida do Flamengo. Por quê? Aí tem uma lógica. A torcida do Flamengo, de fato, era uma torcida muito pequena naquele período. Naquele período era uma torcida que não tinha o tamanho da torcida do Vasco. E a torcida do Vasco passou pela segunda divisão, né? Ou seja, na segunda divisão, os embates nos campos, principalmente da Zona Norte, eram muito intensos. Claro. E a torcida do Vasco, diferente do que afirma Mário Filho, ela se preparava para confronto. Se preparava, inclusive, com uma tropa de choque, se preparava para os enfrentamentos físicos nas arquibancadas. Tinha, inclusive, um grupo que está no blog do Jorge, foi pioneiro em achar essa reportagem, que tinha o Lasca Power, um grupo de vascaínos, o Jorge pode falar aí, que era vanguarda nesse tipo de enfrentamento, né? Inclusive teve o presidente do Vasco, Tavares, que foi um dos líderes, né, desse grupo. Então, seria presidente 49, não é isso? Isso, que foi também presidente do Real Gabinete Português. Então, ou seja, tudo se encaixa para definir o que o Mário Filho falou, era uma mentira absurda. Mas qual é o problema? Para fechar sobre esse ponto, o problema é que essa história acaba ganhando uma dimensão quase que equivalente ao título do Vasco de 1923. Exatamente.
Esse é o problema. Exatamente. O gol ao qual você se referiu seria um gol do Pascoal, quando a partida estava 3-2. De fato, você não encontra registro nos jornais específicos sobre o gol, mas o Pascoal dá entrevistas ao longo da vida dele, falando sobre o lance e dizendo que não houve a validação do tento marcado por ele. Próximo ao fim do jogo. O segundo gol do Vasco já foi. O terceiro gol do Vasco já seria próximo ao fim da partida. E isso, de fato, não aconteceu. Quer dizer, não aconteceu, não foi validado. Mas, de qualquer maneira, como você falou, uma campanha que o Vasco empata com o Bangu na última rodada, já campeão, perde essa partida para o Flamengo. Como ele ganha os pontos no Andaraí, ele venceu todos os outros jogos. Então é uma superioridade absoluta. E com 4 atletas convocados para a seleção brasileira, para o Sul-Americano, posteriormente à disputa daquela competição. E aí, nós vamos para o ano de 1924, que aí é mais a especialidade do nosso Jorge Medeiros. Tudo aquilo que aconteceu entre a prévia da resposta histórica até aquele momento. O Vasco teve impedimento de atuar com determinadas equipes. Houve um movimento da AMEA para que não só o Vasco, outros clubes fossem convidados. O Vasco não era fundador da AMEA, ele não foi colocado no lugar. Ele era o campeão da cidade. Mas quando se buscou uma nova liga, o Vasco não era fundador daquela liga, ele seria convidado. Ou seja, continuavam colocando o Vasco como um clube menor do que aqueles da elite. E todo aquele processo, meu caro Jorge, para nós chegarmos ali mais próximos daquele período em que houve a resposta histórica. Mas para que você fizesse um introitozinho sobre aquele período. Antes eu falar para o Leandro uma coisa. Mário Filho, no livro Negro do Futebol Brasileiro, entrevista vários vascaínos. Ele não entrevista o Prestes. Por que não entrevistou o Prestes? O Prestes era vivo. Ele escreve o Negro no Futebol Brasileiro em 1942. O Prestes morre em 52. Então o Prestes era vivo. Por que ele não entrevistou o Prestes? Uma figura importantíssima no futebol. Fundamental. E ele não entrevista. Quer dizer, então, isso é a primeira coisa que eu acho que é importante quem estuda Mário Filho, porque ele não entrevista Prestes. Tá? Não tem uma explicação. Segundo, o Mário Filho tenta criar uma tipologia de clubes. O Bangu, o clube operário, o Fluminense, o clube da elite, o Vasco, o clube dos imigrantes e o Flamengo, o clube popular. Isso nos anos 20 é absolutamente fora da realidade, mas que acaba vigorando ao longo da história pela narrativa de Mário Filho. Quer dizer, como esse jogo Vasco-Flamengo, que acaba ganhando mais peso do que o próprio título do Vasco. Sim. Então, quando a gente entra em 24, você percebe que a grandeza do Vasco era uma ameaça muito grande aos outros clubes. Quer dizer, e toda a campanha do Vasco já construir seu próprio estádio, já estava feita em 24. O Vasco, independente se fosse ficar na Liga ou se fosse ficar na MEA, o Vasco iria montar seu estádio. Então, a ideia deles de tirar o Vasco, tá, os seus principais jogadores, para diminuir o Vasco, acabou tendo um efeito contrário, porque o clube se uniu, o clube se tornou muito mais forte jogando em 24 numa liga entre clubes menores. Então, 24 eu acho que é um ano importantíssimo para o Vasco, porque o Vasco sai maior do que eles imaginavam. A ideia, ele vai ficar menor agora. E aí, o que acontece em 24, não, o Vasco consegue ser maior do que eles. Os 3 juntos percebem que o Vasco sozinho era maior do que eles. Isso é fundamental, que a gente vai ver ao longo do ano de 1924. Em todos os setores que você pode ver, o Vasco está à frente. É aquilo que eu falei para você. O Vasco, em 1924, está armando um jogo contra os times do Uruguai, coisa que nenhum clube carioca tinha ido até então. Quer dizer, jogar contra o Nacional em Montevidéu, sendo convidado por eles. Isso ameaçava muito eles. Ameaçava demais. Quer dizer, como que um clube que está chegando agora está sendo convidado a jogar no Uruguai? Só porque foi campeão, né? E aí... Mas conta a história, e o Vasco foi impedido de jogar. O Vasco foi impedido de jogar contra esses 2 clubes. O Vasco ia jogar em Montevidéu contra o Nacional e contra o Boca Juniors. Foi impedido. E mais 2 ou 3 meses depois, o Vasco recebe um convite para jogar contra o Palestra, no caso é o Palmeiras, né, hoje, e também os outros clubes cariocas tentam de tudo para impedir. Só que não consegue porque o Palmeiras banca e vem jogar no Rio de Janeiro e convida o Vasco para jogar em São Paulo. Exatamente. Mas isso são 2 coisas que não tem no livro do Mário Filho. Não sei por que não tem no livro do Mário Filho. A presença do Palmeiras aqui em 1924 mostra a força do Vasco. Perfeito. Tá? E aí nós temos, então, essa situação ocorrida desde o início do ano, porque a resposta histórica ela vem em abril. Então o ano está correndo, janeiro, fevereiro, março.
E aí, Leandro, você tem a possibilidade de o Vasco, que até então estava na Federação Metropolitana de Desportos Terrestres, aderir à AMEA. E a grande questão ficou, historicamente, no lugar em que o Vasco foi posto na AMEA. Ou seja, como um clube convidado, o Vasco tinha que satisfazer uma série de pré-requisitos. Não jogar domingo. Não jogar, exatamente, não jogar domingo. O Vasco tinha que satisfazer uma série de pré-requisitos. E falou-se inicialmente sobre os jogos no domingo, que o Vasco jogaria nos sábados, é uma coisa que o Vasco questionava, porque tinha a questão das rendas, etc. Muita gente trabalhando sábado, então você não teria o público. A questão inerente ao estádio, que suscitou reuniões do Conselho Deliberativo do Vasco, porque o Vasco tinha o estádio da Rua Moraes e Silva, que era um estádio alugado, cabia mais ou menos 5.000 pessoas, e o Vasco, ao longo de 1923, não utilizou o estádio. Ele jogava no estádio Fluminense alugando. Aliás, uma coisa que é importante, eu já vi muitos torcedores do Fluminense, ou pseudo-pesquisadores fluminenses, o Fluminense emprestou. Não emprestou, ele alugava o estádio do Vasco. O Vasco pagava para jogar lá. E o Fluminense também alugava, porque Fluminense, tinha ganhos com isso, e o estádio normalmente enchia. Mas, enfim, em 1924, então, a ideia, olha, o Vasco precisa de um estádio, tudo bem, o Conselho Deliberativo do Vasco começou a discutir essa possibilidade do estádio, que ocorreria 3 anos depois, o Vasco teria São Januário 3 anos depois, mas houve um outro movimento que foi o fundamento de toda essa celeuma, de toda essa discussão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o momento, vamos dizer, anterior especificamente à resposta histórica e aquilo que o Vasco buscava fazer para mostrar que ele, Vasco, deveria estar entre os grandes. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque há uma confusão sobre a resposta histórica, né? Porque tem gente que acaba tendo uma interpretação que a resposta histórica foi quase como se fosse uma boa ação cristã, né? Como se fosse... Não, os outros não quiseram aceitar os pobrezinhos dos jogadores negros, o Vasco aceitou porque foi mais caridoso e, enfim. Essa é uma visão errada do tema. E tem outra visão errada do tema, é aquele e aquela que opinam que o Vasco teve uma ação como se fosse quase que um partido político, digamos assim. Né? Isso não corresponde com a verdade. Né? Na verdade, o Vasco, o objetivo central daquela vanguarda de vascaínos era o seguinte: nós temos que construir um clube grande, um clube com grandeza. Esse era o caminho, esse era o que norteava tudo. Né? Era o que norteava tudo. E não é à toa, o Jorge comentou o jogo contra o Palmeiras, né? O Palmeiras era o que tinha a maior torcida em São Paulo naquela época. Né? Era o Palmeiras, não era o Corinthians. Era o Palestra Itália, que tinha a maior torcida em São Paulo naquela época. Ou seja, esse jogo amistoso contra o Palmeiras, em 24, a rigor era o clássico nacional. Era o grande clássico nacional. E o Vasco fez isso. Né? Quando a gente se pergunta, nós tivemos uma final com o São Caetano, né? Lá 2000, ano 2000, que está muito bem relatado todo aquele jogo no seu livro, Sérgio. Eurico Miranda, contra tudo e contra todos. Todos contra ele. Todos contra ele. Muito bom, inclusive, muito boa essa obra. Todos devem ler. O São Caetano não tinha condição de encher o campo dele acanhado. O São Caetano tinha um campo acanhado. Chegou na final do Campeonato Brasileiro. O Vasco inicia a primeira divisão em 1923. E o seguinte, qual é o maior estádio que tem aí? É o do Fluminense, então eu vou alugar o estádio do Fluminense. Olha o sentido de grandeza naquela época. E é óbvio que, quem está olhando de fora, imagina só, e não era qualquer um que estava olhando de fora, era a família Guinea, era esses caras que estavam olhando de fora. Era gente, tinha banqueiro ligado ao Flamengo, né? Peraí, ó. E o futebol naquele momento começa a dar renda. Só te fazer um parênteses, você Claro. falou que o Vasco queria ser um clube grande.
O Flamengo queria ser um clube grande, o Fluminense queria ser um clube grande, mas não queria ser popular. Isso. O único time que sonhava em ser um clube Perfeito. grande e popular era o Vasco. O Perfeito. Fluminense não queria isso, o Flamengo não queria isso, o América não queria isso, o Botafogo não queria isso. Grande e popular. Isso que é Que é uma importante diferença marcar. fundamental. Na Sim. E é uma verdade, diferença fundamental, porque grande Fluminense era na época, Flamengo era, o Botafogo era, mas popular eles não queriam ser. E o Vasco pensava nisso, não, tem que ser grande e popular. que é, Uma coisa tem que estar ligada à outra. isso, a estratégia, perfeita a observação, Jorge, perfeita. A estratégia que o Vasco utilizou para ser grande foi ser um clube mais aberto, mais popular, que agregava mais. Então, essa foi a receita. Essa foi a receita do Vasco. E quando se debateu o Vasco campeão da cidade, o Vasco recordista de público e renda, o Vasco no topo no Remo, ou seja, o grande clube, e que muito se fala, o Vasco fez isso, fez aquilo, mas a cidade recebeu muito bem o título do Vasco em 1923. Não era algo estranho. O Vasco era o principal vencedor do Remo. O Vasco era o principal vencedor do Remo, ou seja, não era um clube que veio do nada de Marte, que chegou e venceu. Não, o Vasco era já um clube totalmente integrado. Inclusive a festa do título, quando o Vasco vence o São Cristóvão de virada, foi a festa na cidade. Na Isso é cidade, narrado, o Rochinha narra sobre isso. O próprio Mário Filho acho que fala alguma coisa. Fala. Que é uma grande festa, ou seja, uma grande festa por quê? Porque é um grande clube, é um clube popular, é um clube que arrebata multidões para comemorarem quando ele conquista um laurel como esse do Campeonato Carioca. Exatamente, e por isso que aí eu não sei como é que a gente avança agora para a triangulação. Sim. Por isso que toda a discussão, né, ela foi uma discussão de fato política, né, de qual rumo que o Vasco iria tomar naquele momento. Já se falava na reforma da liga anterior, porque a AMEA ela surge a partir de uma ruptura, né, inicialmente dos clubes da Zona Sul junto com a América, porque já se falava que era necessário reformar os estatutos, e teve uma comissão do Vasco que acompanhou esse processo. Até um determinado ponto que não houve, né, uma condição de se avançar, e eles tomaram uma posição do seguinte: olha, nós que somos os clubes com maior representatividade, né, no futebol da cidade, nós vamos formar uma outra liga, que aqui está tendo conflito de interesse entre os outros clubes. Aí também tinha outros clubes, por exemplo, eu moro no Meia, meu filho jogava futebol no Mackenzie do Meia, né? E no Mackenzie do Meia eu tenho simpatia ao Mackenzie do Meia, porque tu chega lá no ginásio do Mackenzie do Meia, tem uma frase escrita, né, numa das placas grandes ali do Mackenzie do Meia. Enquanto houver um coração infantil, o Mackenzie será imortal. Tem uma frase no Mackenzie do Meia. E o Mackenzie foi um dos clubes Teve do lado do Vasco em que 24. teve do lado do Vasco e se pronunciaram contra, falando inclusive que o representante do Fluminense, Mário Polo, era um racista, né? Daquilo que ele estava se colocando o seguinte: olha, esse estatuto aqui, que era um estatuto do apartheid, era um estatuto... Disfarçado, mas era. Era um estatuto do apartheid, né? Se a gente pegar o que é o apartheid, África do Sul, Nelson Mandela, tudo isso era o estatuto do apartheid. E o Vasco se chocou contra isso, e outros clubes menores também. Agora, quem tinha condição de fato, naquele momento, de força social e política para fazer o enfrentamento, foi o Vasco. Agora, não foi nada fácil. Por isso que foi toda uma discussão interna no Vasco, e que também passou para a disputa da própria entidade, né? Da própria MEIA. Quando nós falamos... Diga. Tá, tem um debate que começou a ocorrer a partir dos anos 90 na academia, dizendo que essa luta do Vasco não foi tão importante assim, que a questão dos clubes não era sobre o racismo, era sobre a disputa, era amadorismo e profissionalismo, né? Não sei se você acompanhou todo esse período. Então, o que se dizia é que
os clubes não eram racistas. A questão deles era valorizar o amadorismo. Isso foi discutido na academia como se fosse a nova verdade do futebol. O Vasco não foi vítima de racismo, foi vítima de uma concepção de esporte, de valorizar mais o amadorismo. E depois começou a surgir outras teses, e, não, foi racismo sim. A questão era racista também. Né? Não, aí, justamente, eu ia tocar exatamente nesse ponto. Para o público que não tem grande conhecimento sobre essa questão, daquilo que foi feito em relação à Meia, na verdade, ela não disse assim, negro não pode jogar, mas ela colocou no seu estatuto várias impossibilidades de atletas atuarem baseados em questões nível cultural, nível financeiro, de trabalho. Então, no fundo, batia exatamente numa população negra. Afinal, a abolição da escravidão ocorreu 35 anos antes apenas. Ou seja, você tinha realmente uma grande massa de negros que não tinham ou a possibilidade de serem abastados, ou a possibilidade de culturalmente serem prodigiosos, e ao mesmo tempo não tinham a condição de estarem dentro da lógica da elite, postos junto a eles. Então, por exemplo, quando você fala do analfabetismo, o Brasil, em 1924, o índice de analfabetismo no Brasil era enorme, se não me engano, 40 e tantos %, uma coisa assim. Era um nível muito grande. Então, você acabava, de fato, trazendo a questão racista, por mais que ela não estivesse explícita, implícita. E talvez o debate que você falou na academia tenha buscado, como ela não era explícita, vamos tentar tratar de uma outra maneira. Mas, na verdade, implícita estava, e aí basta você procurar um pouco mais que você vai saber, vai encontrar, como nessas obras que vocês mencionaram. Então vamos agora para a questão específica, ou seja, da resposta histórica e o motivo pelo qual ela se deu. Houve a recusa da AMEA de que 12 atletas do Vasco, 7 titulares e 5 do time B, incluindo o Russinho, que aliás tem uma obra que eu queria depois que você falasse também rapidamente sobre ela, que é uma obra que eu entendo como importantíssima para a história vascaína, que é a obra sobre o Russinho. E apenas 4 atletas não foram postos nesse lugar, de não poderem atuar na AMEA, que eram exatamente os 4 atletas que a CBD havia convocado no ano anterior no Sul-Americano. Porque aí pegava muito mal. A CBD acabou de convocar os atletas para jogar o Campeonato Sul-Americano, eles não podem jogar na AMEA, porque senão iam os 11. Essa que é a realidade. Então foram 7 e mais 5. E aí, meu caro Jorge, eu queria que você falasse sobre esse momento, o momento daquilo que foi apresentado ao Vasco, da resposta efetiva do Vasco, para que nós depois falemos sobre as consequências disso. Fala sobre esse momento específico. Tá, no primeiro, falar sobre o livro do Russinho, Ótimo. do Bruno Pagano. Bruno, formado em História na UFRJ, já vinha pesquisando sobre o Russinho desde a graduação e fez um brilhante trabalho de pesquisa, inclusive trazendo a chuteira do Russinho para o Centro de Memória do Vasco, vários materiais que a família guardou. Isso é importantíssimo, Sérgio. Sim. Você tem jogadores do Vasco dos anos 80 que não tem nada do Vasco. E a família do Russinho dos anos 20 guardou muito material. Então, foi uma pesquisa que, para o vascaíno mesmo, pouquíssimo vascaíno sabe quem foi o Russinho, quer dizer, um jogador importantíssimo, nosso maior artilheiro antes de Ademir Menezes, né? E, assim, eu penso que é uma obra, assim, que o vascaíno tem que conhecer, tá? Com relação ao que você está perguntando sobre a resposta histórica, é aquilo que eu falei para você. Eu acho que a visão dos clubes grandes, no caso Flamengo, Fluminense, Botafogo e América, era: eles vão ceder. Eles vão ceder porque não vão aguentar, vão ser asfixiados. Não vai ter o nosso estádio, que era o estádio do Fluminense, não vai ter o estádio do Flamengo, não vai ter o estádio do América, não vai ter o estádio do Botafogo, onde eles vão jogar. Então, a ideia dos clubes era asfixiar o Vasco. Então, assim, eles não esperavam da reação do Vasco. Essa que é a verdade. Perfeito. Então, essa reação do Vasco foi inesperada. E eu queria que agora o Leandro falasse sobre o Prestes, que foi quem tomou a iniciativa, era o presidente do clube. Lembrando que na época o mandato era anual, ou seja, era um ano apenas. E ele tomou uma decisão corajosa, uma decisão que envolvia, como você falou, vários aspectos, não só uma questão até de ordem política e de posicionamento de clube, no sentido daquilo que o clube queria para si, para o seu futuro, para a sua história.
para que se tornasse eterno, e que ele se contrapôs a todo um sistema vigente que pensava o contrário. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Prestes, que inclusive é algo que está muito bem explicitado no teu livro, e você também tocasse, que aliás, o Luiz Manuel Fernandes, inclusive, teve contato contigo e falou basicamente muito sobre isso, ele também é um conhecedor, e que você falasse sobre o Prestes, sobre essa questão da resposta histórica, o ato de coragem que foi a resposta. Antes de falar no Prestes, mandar um abraço aí pro Luiz Manuel. Luiz Manuel Fernandes. Se tiver aí assistindo, com certeza vai assistir, eu vou mandar o link para ele. Né, foi um parceiro importante aí também, junto com vocês aí na construção do livro. Bom, eu acho assim, a figura, né, do Prestes, né, é uma figura absolutamente extraordinária. Infelizmente, a gente tem pouquíssimo material, né, que a gente possa achar sobre a biografia dele, né, infelizmente. Eu tive a sorte de ter conhecido, né, o bisneto dele, né, o Zé Luiz, que morava em Petrópolis. Eu, em 2019, consegui entrevistá-lo, e a casa dele é impressionante, a casa dele respirava José Augusto Prestes, né, assim, com um monte de mobília, coisas da antiga fábrica do Prestes, né? E o Prestes, ele é uma figura singular porque ele foi um pioneiro na sua vida pessoal, né? Assim, no Brasil, ele teve a fábrica de gelo, ele foi industrial, ele participou de obras automóveis, né? em Manaus, ele fez o primeiro automóvel totalmente montado e planejado no Brasil, que foi o Bandeirante, né, em 1929. Inclusive tem uma curiosidade que o símbolo do carro era uma bolota, assim, era uma caminhonete, né, uma bolota branca com uma faixa diagonal preta, né? Naquele período a gente não usava a camisa branca com a faixa diagonal preta, mas foi algo ali que é interessante, uma curiosidade relacionada às simbologias do Vasco, né? E o Prestes, a rigor, ele foi um revolucionário republicano, né, em Portugal, né? Ele, na sua juventude, ele lutou contra a monarquia de Portugal, né? Então ele foi militante do Partido Republicano Português, participou da primeira tentativa de revolução para instaurar a República. Essa tentativa foi derrotada no final ali do século XIX, e depois ele acaba vindo para o Brasil, mas sempre mantendo essa posição política, né, de ser um republicano, um radical. E eu acho que esse elemento também contou muito, né? Esse elemento contou muito, porque quando a gente coloca assim, o elemento, o subjetivo, né? O sujeito que faz a história, né? Porque quando eu falo assim, e o Jorge agrega como uma estratégia do Vasco, naquele momento o Vasco tinha que ser grande. O Prestes tinha 1 ano de associado do Vasco. Ele tinha 1 ano. Ele entra como sócio do Vasco, ele já era vascaíno, né? Mas ele entra muito por uma questão familiar, que o filho dele, José Diogo Prestes, era muito torcedor do Vasco, né? Infelizmente, ele sofre um grave acidente, uma viga cai na cabeça dele, na fábrica que ele tinha, e aí ele vai precisar de fazer exercícios, né? E a família escolhe, né, o Vasco como o clube para que ele pudesse ter um exercício ali regular, especializado. E com isso o Prestes acaba se aproximando do clube. E aí a vanguarda do Vasco, e lamentavelmente o Zé Diogo veio a falecer em 1924, justamente nesse ano. E a vanguarda do Vasco viu ali, porque o José Augusto Prestes já era um grande industrial. Ele tinha nome na sociedade, né? Era um sujeito com recurso, era um sujeito muito bem gabaritado, tinha entradas. E uma parte do Vasco, ali dos associados do Vasco, um grupo político no interior do Vasco, viu ele como um nome para encabeçar o Vasco a partir daquele momento, o Vasco campeão de 1923.
E ele topa, ele aceita o desafio. Ele aceita, só que ele não era ali, naquele momento, uma figura que, como foi Aníbal Peixoto, como foi Raul Campos, como foi Antônio Campos, como foram outros, né? Ele não era uma figura do métier da política do Vasco. Ele vinha de fora. Então ele tinha um olhar do Vasco mais de fora, mas ele tinha uma bagagem do ponto de vista da consciência e uma bagagem ideológica que se cruzou exatamente, né? Aí quando eu falo do sujeito que faz a história, que se cruzou num momento decisivo, né? Por quê? Porque quando se fala, e aí eu estou convencido disso, que a resposta histórica, ela foi a conclusão de uma luta. Perfeito. Ela foi a conclusão de uma luta política. Por quê? O Vasco era o campeão da cidade. O que o Jorge coloca aqui na minha opinião, está perfeito. Tentaram sim asfixiar o Vasco naquele momento. E o Vasco, foi feita a discussão no Vasco. Hoje que falam, somos contra a política, né? Fala-se hoje, tem essa balela, né? Vamos ter SAF porque nós somos contra a política, né? E viva a resposta histórica. É uma contradição, né? É uma contradição insolúvel hoje no interior do clube, de torcida, até mesmo de gente que está ligada aí à vanguarda do clube. É porque teve duas posições. Esse ponto, se vai para a meia ou não vai para a meia, teve duas posições que foram a debate. Sim. Duas posições. Uma posição que foi já prevendo que a posição do Vasco não seria aceita, que era manter o Vasco na liga anterior e disputar por fora. E uma outra posição que era disputar por dentro da meia. Tinha duas posições. Essa posição que era disputar por dentro da meia, ela prevalece, ela vence por maioria dos votos. Só que ali, o Conselho Deliberativo do Vasco, ele consegue chegar num acordo final onde está agregado o seguinte, que o Vasco vai ter uma comissão e essa comissão vai estar com essas propostas aqui. E uma das propostas é o seguinte, o Vasco não irá aceitar que os seus interesses, né, sejam negados. E quais eram os interesses? Porque o Vasco o Vasco se inscreveu na meia. Porque tem gente que acha que o Vasco sequer se inscreveu, que foi uma expulsão... Não, pelo contrário. Pelo contrário, o Vasco tentou cumprir todos os requisitos ali que a meia... eram quantos requisitos? 16 requisitos, o Vasco respondeu. 16 requisitos, o Vasco respondeu. Só que chegou um ponto que é o seguinte, olha, esses atletas aqui, esses jogadores, né, do primeiro quadro, do segundo quadro, não serão inscritos. Que isso significava quebrar as pernas do Vasco. Sim. Isso significava quebrar as pernas do Vasco. Nesse ponto, é aí que está a questão do sujeito, né? A grandeza do Prestes. A gente não tem detalhado isso, mas o Prestes, ele se antecipa quando tem a negativa, né, da AMEA, ele se antecipa e escreve a resposta, negando que é o seguinte, olha, dessa forma o Vasco está fora. A partir desse estatuto, o Vasco está fora, né? E depois, toda a vanguarda do Vasco ao redor do Conselho se unifica e defende a posição do Prestes. Esse é o conhecimento que eu tenho. Sim. Né? Pode ter algum detalhe ou outro que estão nos estatutos do clube, mas o conhecimento que eu tenho é esse. E assim se deu a carta, né, que hoje a gente batizou como resposta histórica. Né? Ou seja, foi todo um processo de ida e vinda, de posições que o Vasco não abriu mão, embora dentro do clube, por isso que a gente tem que falar aqui as coisas como são, dentro do clube houve debate. E eu acho que seria muito improvável que nesses debates não houvesse
né, ali no Conselho Deliberativo, alguma posição, por exemplo, de ceder. E o que se resolveu foi o debate político, mas com um ponto fundamental que deu unidade a todos ali no final. A unidade a todos foi o seguinte: o Vasco aqui, né, nós não vamos aceitar esse tipo de posição que exclui os associados do Vasco, porque os jogadores eram associados do Vasco, e mais, coloca o Vasco numa posição totalmente rendida, subalterna. E o Vasco era o campeão da cidade. Então, essa posição unificou novamente o Conselho Deliberativo. Então, estou convencido, termino com isso, que a resposta histórica foi a conclusão de uma luta política que foi travada tanto dentro do Vasco quanto fora. E uma coisa importante, para que o público tenha noção do tamanho do Vasco à época, um dos requisitos que o Vasco respondeu foi com relação ao número de esportes que praticava. E na época era futebol, basquete, vôlei, natação, atletismo, waterpolo, luta greco-romana, halterofilismo, remo, enfim, ginástica, que era um esporte separado, esgrima. O Vasco mostrou que era um clube vamos dizer, com muitos esportes praticados, além do próprio futebol, que também mostrava já a grandeza do Vasco à época. Jorge, a resposta histórica, a coletividade vascaína, como disse o Leandro, se une em torno do Vasco e, surpreendentemente, quando o Vasco volta para a Federação Metropolitana de Esportes Terrestres, junto com o Andaraí, que o acompanhou, os jogos em que o Vasco atuava, os estádios continuavam a encher, e, ao mesmo tempo, o campeonato da AMEA, que era disputado pelos outros clubes, foi sendo um fracasso de bilheteria, porque a grande atração da cidade é o Vasco. Está aí os jogos contra o Palestra Itália, que nós citamos, foi disputado exatamente naquele período ali, no segundo semestre, e o Vasco disputa uma competição em que ele vence todas as partidas. Ele ganha com 100% de aproveitamento no ano de 1924. E aí é que eu queria que você falasse com relação ao ocorrido de 1924 para 1925, para que o público entenda por que o Vasco foi aceito novamente, sem restrições, e se quiseram impor restrições ao Vasco, o Vasco não as aceitou e teve a sua posição respeitada, e a partir dela o Vasco voltou à média. É só um ponto, a gente não falou ainda do futebol feminino do Vasco. O Vasco perfeito, é pioneiro, você tinha falado, perfeito. 1923 e 24, quer dizer, justamente nesse período do Prestes, eu acho que tinha no Vasco, na cultura da vascaína, a possibilidade de experimentar várias opções que tinha na cidade, na sociedade, de novidade, e o Vasco estava aberto para isso. Quer dizer, era um clube aberto às novidades, às tendências de luta política e social que existia na época. Então, o futebol feminino do Vasco é um marco que pouquíssima gente sabe disso. Quer dizer, quando a gente fala em futebol feminino, parece que surgiu só depois de 79, com autorização, né? Mas o futebol feminino surge já nos anos 20 aqui no Brasil, e o Vasco é pioneiro. Dos clubes grandes, ele é o pioneiro. Perfeito. Agora, eu acho que o fundamental, quando a gente percebe 24, é entender que o Vasco criou um paradigma do futebol ser para grandes públicos. Isso, a partir de 23, esse paradigma estava montado. E então, em 24, o Vasco consegue mostrar para toda a população carioca, mesmo aqueles clubes da Zona Sul, que a gente conseguiria levar grandes públicos aos estádios, independente se era um grande estádio ou não. Quer dizer, mesmo em estádios acanhados, o Vasco conseguia lotar o estádio e colocar muita gente ainda do lado de fora. Quer dizer, então, isso trouxe para o futebol carioca a necessidade de que o Vasco voltasse de alguma maneira. Tá? Então, eu acho que os grandes clubes percebem o erro que estavam cometendo não tendo o Vasco junto com eles. Os grandes clubes percebem isso. Eu acho que o Botafogo foi o primeiro grande clube a entender isso. Depois, os outros clubes, os movimentos internos dos clubes também percebiam isso. Tá? Porque se você tem um jogo que tem 10 mil pessoas e passa a ter 20 mil, você não quer que isso retorne a 10 mil. Você quer que continue 20 mil ou mais. Então, eu acho que o que aconteceu foi isso. Assim, houve um movimento dentro dos grandes clubes também de que era preciso aceitar as condições que o Vasco se apresentava, né? E não nem impunha, né? Se apresentava. Mas o Vasco teria, e essa é uma questão que eu deixo para vocês dois abordarem, ainda uma tentativa por parte da AMEA de voltar ao status quo anterior, ou seja, de que o Vasco
não considerasse aqueles atletas e não os pusesse para jogar em 1925. Isso houve de fato, Houve. e como foi o posicionamento do Vasco, e a partir daí quem foi que cedeu? Na verdade, Sérgio, o que aconteceu? Os grandes tinham interesse depois do... Fizeram um balanço, né? O que foi o ano, né, de 1924. Peraí, ó. Se a gente seguir sem o Vasco, a gente daqui a pouco vai acabar minguando. Diminuindo, e o Vasco crescendo. E o Vasco crescendo, porque o Vasco é oposição a todos nós e ele segue, segue pujante, a gente aqui está na nossa mesmice. E o público acompanha o Vasco, não acompanha tanto assim os nossos. Então esse é o primeiro balanço deles, da parte deles. O segundo balanço é da nossa parte, né? Por quê? O que eu falei, assim, o Vasco tinha interesse, a vanguarda do Vasco tinha interesse do seguinte, o Vasco tem que ser um clube grande, e para ser um clube grande tem que jogar com os grandes, né? E tinha um problema também do ponto de vista financeiro, porque o Vasco jogava com os times menores, era o Vasco ajudando financeiramente os menores. O Vasco também precisava arrecadar com os outros, né? O Vasco também precisava arrecadar com os outros. Então, quando surgiu a oportunidade da unificação, porque se trata disso, né? Uma unificação, essa unificação ela foi baseada num ponto objetivo, que era a questão dos estatutos. Porque quando se fala assim, o Vasco foi aceito, eu acho que está errado. Está errado, porque, na verdade, teve ali uma cláusula estatutária que impedia o Vasco a participar e os jogadores do Vasco a estar presentes no campeonato, e essa cláusula cai. Isso significa que a resposta histórica venceu. Exatamente. O campeonato de 25, e porque tentam novamente, Sérgio, na tua introdução você já fala, tentam novamente em 25 apresentar, ó, vem pra cá, vamos fazer um campeonato junto, mas dão aquela de João sem braço, ó, tá aqui, ó, de novo, esses jogadores não podem entrar. Como assim? Não, nós estamos fora. Isso foi notícia de jornal. Notícia de jornal. O Vasco está dentro ou está fora da meia. Para 1925. E essa cláusula cai. Os jogadores do Vasco jogam o campeonato de 1925, aqueles que o Vasco julgava que eram os melhores para entrar em campo. Foi muito interessante você dizer não foi aceito, porque o aceito é o quê? Olha, vamos fazer o seguinte, a cláusula está aqui, mas a gente dá um jeitinho para você. Não, você faz cair a cláusula. Então não é questão de ser aceito, é que prevaleceu a vontade do Vasco. Exatamente. Esse é o ponto que você está falando, que é de fundamental importância para o público entender. Eu te cortei, você quer terminar? Não, é isso. É isso? É isso. Então eu queria que nós falássemos agora, nós poderíamos discorrer sobre outros momentos da história do Vasco lá na frente, mas nós combinamos aqui que nós teríamos que passar para o momento atual, para as coisas que são ditas. O Jorge já abordou alguns pontos que foram sobre o aspecto acadêmico discutido lá nos anos 90, coisas que caíram ou não, mas eu queria que nós abordássemos, nesse momento, essa situação da resposta histórica, que hoje é algo talvez muito, muito dentro do cenário em que nós vivenciamos, ou seja, o futebol brasileiro, que você vê inúmeros momentos em que há racismo do Brasil, do exterior, e que, em relação ao passado, clubes se posicionam, independentemente de hoje aceitarem que o racismo é um absurdo, etc., mas como se não fossem parte disso. E o que eu entendo, não sei a opinião de vocês, é que deveria haver, primeiro, um meia-culpa. Faz-se um meia-culpa e diz, olha, realmente isso é uma página triste da nossa história. Nós somos um clube hoje que entendemos que todos devem ter os seus direitos, que não tem que ter nenhum tipo de preconceito, mas houve uma página triste na nossa história e nós hoje estamos restabelecendo que o nosso clube, que a nossa instituição, etc., tem um pensamento diferente do que tinham os nossos antepassados naquela época, porque esse é o fundamento. Nós não vemos isso, nós vemos simplesmente clubes dizendo o seguinte, nós somos contra, faz-se documentários, livros, etc., faz determinados pontos específicos de história para dizer que não era, e a verdade é que todos eram, e isso tem que ser sistematicamente posto até para que aprendam que no erro você pode construir algo melhor para si ou para os seus próprios torcedores, para a sua própria instituição. Então eu queria que vocês falassem sobre isso, porque tem sido recorrente.
esse tipo de narrativa dos outros clubes cariocas. Eu queria pegar o dia 20 de novembro do ano passado, eu fiz um levantamento de reportagens e praticamente todos os clubes da chamada primeira divisão do Campeonato Brasileiro fizeram postagens contra o racismo. Até aí, tudo bem, né? Eu acho bacana que todos os clubes assumam uma campanha antirracista. Mas é aquilo que você falou, assim, vários clubes ali simplesmente omitem a sua história, assim, em momento algum reconhecem que foram racistas durante anos e anos. Quer dizer, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Grêmio lá no Sul, sem dúvida. ignoram todo o seu passado, pelo menos durante 40, 50 anos. O Grêmio foi aceitar Nos anos 50, Tesourinho, né? Tesourinha, quer dizer, só depois de 1950 e poucos, quer dizer, então, pelo menos durante 40 anos a história, e assim, assumem campanhas bacanas, mas é aquilo que você fala, isso eu acho inadmissível, assim. Não reconhecem erros do passado, preferem mentir sobre a sua história. Você sabe que eu vi há 2 semanas uma camisa do Frederich do Flamengo, aí eu li a reportagem lá. Primeiro jogador negro a jogar no Flamengo, em 1917, Frederich. Quer dizer, ele jogou uma partida pelo Flamengo como convidado. Amistoso, em 1935. Não, ele jogou no Flamengo em 1917. Não, jogou um amistoso, é verdade, verdade. E aí aquilo é considerado um jogo de um negro no Flamengo, ou seja, antes do Vasco, de 23, tem o Frederich jogando no Flamengo. Quer dizer, isso se passa assim como se fosse uma notícia, uma verdade, né? Não, o Flamengo também já aceitava jogadores negros. Quer dizer, você sabe que essa discussão do Frederich, eu tive essa discussão, olha, você vê que eles estão trabalhando isso, eu tive essa discussão há uns 5 anos. Chegou para mim via e-mail, uma pessoa defendendo que o Flamengo tinha, porque em relação ao Frederich, que o Flamengo era um exemplo, etc. E eu tinha o almanaque do Flamengo, eu fui pesquisar, né? Eu vi, pô, o cara jogou um amistoso. E os caras estão dizendo que depois ele jogou no Flamengo, lá nos anos 30 jogou, 35, mas aí já era final de carreira. Mas, então, esse tipo de narrativa tem acontecido. São narrativas como essa, de que o Fluminense era bom moço que emprestava o estádio lá para o Vasco jogar, como se não alugasse. São narrativas dizendo, pois é, o Vasco acabou sendo aceito. São todas narrativas criadas ao longo do tempo para tentar, vamos dizer, tamponar algo da história desses clubes que é vergonhosa e que esses clubes têm que assumir, para que, inclusive, eles mostrem que eles superaram isso de fato. Porque não é superar só no discurso, é superar rebatendo o que eles foram, ou que os antepassados que lá estiveram representando foram. Isso é de suma importância. Desculpa te cortar. Não, mas é isso. É isso mesmo. Leandro. Não, acho que esse é um debate, quando a gente fala desse biênio, né, centenário dos Camisas Negras e centenário da Resposta Histórica, e o que a gente vem presenciando hoje nos clubes, isso mostra que é um debate absolutamente atual, né? Agora, é preciso que tenha que ser feita autocrítica, né? Os clubes têm que fazer autocrítica, porque o Fluminense agora está fazendo um esforço descomunal para tentar tirar a pecha do clube aristocrático, né? O clube da elite. Só que não faz autocrítica, ele tenta utilizar algumas manobras. Por exemplo, fizeram um documentário, um mini documentário para falar que o Fluminense teve o primeiro torcedor negro, Chico Guanabara. Uhum. Enfim, o primeiro torcedor negro. Aí, com isso, você exclui que foi o principal clube dirigente dos estatutos racistas. O clube que mandava na federação era o Fluminense, que escrevia lá com a mão os estatutos, não pode isso, não pode aquele, não pode... E que sumia com os documentos também, né? E que sumia com os documentos era o Fluminense. Aliás, nós não falamos, nós falamos em off, eu queria que você falasse sobre isso, sobre a resposta histórica do Arnaldo Guinle. Exatamente, vou entrar aí. Vai. Então, o Fluminense que tenta... porque o Carlos Alberto era a torcida do América, sempre responsabilizando os outros, né? A torcida do América que cantava o pó de arroz para o Carlos Alberto, mas ele foi muito bem integrado no Fluminense. Quanto tempo o Carlos Alberto jogou no Fluminense? Quanto tempo o Paulinho de Souza jogou no Botafogo? E que aí o Botafogo também fala, não, porque nós tivemos Paulinho de Souza, peraí. Na hora que apertaram, olha, não, esse
esse negro não pode participar pode tá do campo, aqui. não pode estar aqui, ó. Tchau. O Paulinho de Souza, ele some. O caso do Grêmio, né? O Grêmio tá mudando agora o mascote. Tá fazendo um esforço tremendo. Tá mudando, vai sair o Mosqueteiro, vai entrar um outro mascote que tem essa questão da negritude envolvida com o Grêmio para tentar tirar a pecha. Mas esses clubes não fazem autocrítica. E o Fluminense é o mais incrível de tudo, porque é o mais cínico, é o mais hipócrita, porque ele diz o seguinte: o Flamengo ele ainda tem a Globo para dizer que, embora, né, o Flamengo, não, porque o Flamengo foi o que mais sofreu racismo por conta que todos chamavam a torcida do Flamengo de urubu. Mas o urubu ele foi com um enfio, 68, foi com enfio. Antes o mascote do Flamengo era o Popeye. Exatamente. Não era o urubu, né? E a resposta histórica, quem deu foi o Fluminense, com Arnaldo Guilherme escrevendo o seguinte: se o Vasco tivesse jogadores, né, apenas jogadores da colônia portuguesa, seria muito bem aceito a ANEA. Sem dúvida. Então isso é o carimbo. O carimbo do racismo. É o carimbo, é o RG do racismo do Fluminense. Então, esse debate é um debate que hoje ele é muito atual, e por isso que o Vasco ele tem que ecoar e muito a sua história, ainda mais em tempo de vacas magras, né? O Vasco tem que ecoar e muito, porque o Vasco não é uma narrativa. Sim. Nós sofremos na pele pela posição que nós tomamos durante a história. Sofremos na pele, e mais ainda. O Vasco tem exemplos diferentes dos outros, porque em 1904 não é que nós colocamos um jogador para jogar futebol. Em 1904 foi eleito um presidente do clube, né, Cândido José de Araújo, um negro, assalariado da Central do Brasil, e que teve um papel, não só que ele foi eleito ali como uma figura decorativa, era um sujeito absolutamente importante para o clube no período depois das cisões que nós tivemos. Nós tivemos 2 cisões, uma inclusive que acabou sendo fundado aqui em Botafogo, Guanabara, né? O Clube de Regatas Guanabara, e o Candinho ele foi uma peça decisiva. Ele foi tesoureiro do Vasco, ele foi secretário, ele foi o presidente do bicampeonato, o primeiro bicampeonato do Vasco de Remo. Então, uma figura muito importante. E a gente teve outros exemplos. A gente falou aqui do... O Bolão foi... Sim, o Bolão. O Bolão foi benemérito do Vasco. Nós tivemos outros exemplos. Então, e isso não quer dizer, e termino com isso, não quer dizer que o Vasco, enquanto um clube de massas, enquanto um clube que foi o primeiro a nacionalizar sua torcida, que nós também não tivemos nossos problemas. Tivemos. Sim. E uma autocrítica que deve ser feita, na minha opinião, é o silêncio na favela. Uhum. Né? O silêncio na favela, outra vez eu estava conversando com o Alexandre Mesquita, e ele me falou, peço desculpas ao Mesquita caso deu uma informação errada, está vindo da minha parte, que o silêncio da favela ele surge no campeonato de 95. Não. É anterior. É anterior. Então conta aí, senão eu vou falar uma bobagem aqui danada. Não, eu não sei a origem, mas já em 1991, com certeza. Não, os anos 80. Para mim, ela surge com a torcida do Botafogo contra o Flamengo. E a torcida do Vasco, como em determinados momentos foi muito próxima da torcida do Botafogo, a torcida do Vasco também passa a adotar. Mas quem começa com esse... É antes de 95. E a do Flamengo falando ao, silêncio em Portugal. Que era uma coisa que é justamente dentro da lógica do Mário Filho, né? Porque o Mário Filho queria dizer que nós éramos um clube estrangeiro e que eu falei, então, na verdade, quando a torcida do Vasco, talvez muito motivada pelas histórias que são contadas via mídia a respeito disso, ela tem essa coisa, estão me chamando de português, então eu vou te chamar de... E não é isso. Nós não éramos nem portugueses, nem favelados, nós éramos uma mistura de tudo. De tudo. E os outros não são. Por isso que o Vasco não deveria fazer, a torcida do Vasco não deveria ter tocado dessa maneira. Evidentemente, eu me lembro disso nos anos 80,
mas, como você falou, é uma autocrítica a ser feita. É uma autocrítica. Eu acho que quando o Vasco é campeão, é ela, festa na favela, au, festa em Portugal, iu, festa no Brasil. É porque isso. o Vasco é um clube que tem tudo isso para apresentar diferente dos demais nas suas origens. Vamos finalizar então com um recado desse dia 7 de abril do Jorge e do Leandro para a torcida vascaína, ou para quem entenda que seja importante dar esse recado? Eu estive pesquisando recentemente sobre o Dia Nacional de Luta contra o Racismo no Futebol. Tem uma deputada do PSOL querendo que seja dia 2 de maio. Eu não sei por que essa data, mas eu acho que o Vasco deveria reivindicar junto à CBF o dia 7 de abril como Dia Nacional de Luta contra o Racismo no Futebol. E mais, sendo essa data aceita, reivindicar junto à FIFA essa data como uma data internacional, porque a luta do Vasco é aquilo que você está falando. Tem que ser conhecida internacionalmente, porque não foi uma coisa menor. Não foi um jogador que a gente estava lutando. A gente estava lutando contra todo um sistema que queria excluir negros da sociedade e do futebol carioca. E lembrando que o Rio de Janeiro era o Distrito Federal à época, ou seja, era o estado que tinha mais, vamos dizer, relevância em termos de Brasil no que tange aos olhos do mundo, porque era o Distrito Federal. Teve uma deputada do PT que fez uma proposta na Alerj, foi até aprovado isso, um dia de luta. Foi. Mas eu acho que isso é muito pouco, isso não tem repercussão nenhuma. Acho que a CBF poderia encampar isso. Perfeito. O Vasco poderia lutar para que essa data fosse uma data oficial do calendário da CBF, Dia Nacional de Luta contra o Racismo no Futebol. Sendo aceita pela CBF, isso um passo seguinte que a FIFA adotasse como um calendário internacional. E eu não vi essa data na FIFA. Eu procurei, pesquisei, não existe. E eu acho uma data que cabe. Sem dúvida, cabe perfeitamente. Leandro. Bom, Sérgio, eu espero que essa data icônica, né, o centenário da resposta histórica, sirva para 2 pontos objetivos. O primeiro ponto é para que o vascaíno olhe para o clube que nós temos e faça a comparação da história. E se a gente está no caminho certo ou no caminho errado. Eu acho que a gente está indo para o caminho errado. Eu acho que o Vasco tem que voltar ao trilho que fez ele ser grande, fez ele ser gigante, fez ele ter a história singular que tem. Eu espero que essa data, de alguma forma, a gente olhe para si mesmo em relação ao clube. E os exemplos grandiosos, como de José Augusto Prestes, que nós tivemos. Esse é o primeiro ponto. O segundo é indo na mesma direção do Jorge. Nós estamos num momento, felizmente, que a sociedade está avançando para uma maior democratização das relações, né? Agora, eu acho que isso não pode ser apenas, Jorge, uma formalidade, uma letra fria, entendeu? Eu acho que tem que ser também elemento de mobilização. Eu acho que tem que ser um elemento de mobilização. Tem que ser, no dia 7 de abril, caso a gente consiga uma vitória dessa, uma conquista dessa, tem que ser algo que, de fato, tem uma mobilização nessa direção, né? Olha, com o racismo não tem jogo, isso tem que ser para valer, tem que ter ações, né, dentro dos clubes, que os clubes ainda são muito brancos, muito masculinos, né? Muito de determinados frações de classe social, né? Porque, de fato, os clubes, para você pagar uma mensalidade, é toda uma situação que não é simples, né? Então, os clubes eles estão são pouco acessíveis, né? E a lógica que está sendo usada é o afastamento do torcedor do clube. O torcedor é o seguinte, olha, ele tem que ficar na arquibancada, paga ingresso e deu. E assiste o jogo na televisão, ou o esporte que for ver na televisão. Ponto final. No período passado, a gente se orgulhava do Vasco ter feito uma campanha de sócios torcedores e que o Vasco foi o maior no Brasil, foi o 5º no mundo, do nada, numa resposta espontânea que a torcida deu, que o Vasco vinha muito mal das pernas, o Flamengo vinha ganhando tudo, a torcida de modo espontâneo deu uma resposta.
E hoje a gente está dando uma marcha ré, que é o seguinte, hoje o Vasco tem dono. Verdade. Olha a contradição, nós estamos falando de 100 anos da resposta histórica, e hoje a gente está falando que o dono do Vasco é um americano, que sequer vem para o Rio. E que esse é o grande modelo, que esse é o grande caminho. E não me fale, você está falando de política. Estou, claro. Porque se resolve as coisas dessa forma. Se resolve as coisas dessa forma. Então, eu acho que falta mobilização, e uma mobilização que esteja vinculado com um propósito maior, que, de fato, é a inclusão e a democratização do esporte vinculado com uma sociedade também que avance para frente, não para trás. Eu acredito que você tenha falado numa coisa de extrema importância, um momento de reflexão para o torcedor do Vasco. O Vasco, nos anos 20 do século passado, portanto há 100 anos, o Vasco tinha como principal receita o quadro social, aquilo que o quadro social dava em termos de pagamento de mensalidade. Agendas, evidentemente, dos jogos. E o Vasco ainda não tinha um estádio. O Vasco tinha o estádio, no caso, que ele alugava. E hoje o Vasco tem um estádio alugado, que a receita não é no Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco não tem a bilheteria, porque a bilheteria também não é do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco tem basicamente seu quadro social pagando suas mensalidades, o valor de um aluguel e o valor de supostos royalties. Ou seja, a situação do Vasco hoje, como instituição, como Clube de Regatas Vasco da Gama, ela é talvez aquém da situação que nós vivíamos há 100 anos. Isso feito em nome de quê? Em nome de um discurso, de uma narrativa, de que o Vasco não teria outro jeito, para todos nós pensarmos, para todos nós elaborarmos bem esse pensamento e vermos o seguinte, que o Vasco, a grandeza do Vasco, o tamanho da torcida do Vasco, impede que o Vasco tenha qualquer tipo de ação que não seja ele ser tocado por vascaínos, os vascaínos serem donos do Vasco, o Vasco ser dono do seu próprio nariz. Que isso fique de lição, que isso fique de ensinamento, além de todos os ensinamentos e todas as histórias que foram aqui contadas e narradas pelos pesquisadores Leandro Fontes, Jorge Medeiros. Eu agradeço muito a vocês e a você que está vendo o TV Carioca da Gema. Eu peço que se inscrevam, que ativem o sininho, que deem o seu like, enfim, que compartilhem, porque essa foi uma live, um podcast histórico falando da resposta histórica, 100 anos dela, que muito nos orgulha a todos nós vascaínos. Forte abraço a todos, estaremos de volta em breve.